Pessoal, hoje eu vou indicar uma série para vocês do Netflix, original do Netflix, que conta a história da Rússia por lá, por 1894 até 1917, mais ou menos dessa faixa de anos aí. Vamos lá porque é legal. O nome da série se chama Os Últimos Czares. A série é original do Netflix, é desse ano mesmo, de 2019, e tem apenas 5 capítulos, então se você maratonar é super de boa, super fácil, super tranquilo. A história conta sobre o começo do fim da dinastia da família Romanov na Rússia. Nicolau Romanov foi o último czar da Rússia até a Revolução Bolchevique em 1917, então isso é o que a história conta, tal. Mas o interessante dessa série é que, assim, além da ficção, eles juntam alguns historiadores para dar uma veracidade melhor sobre a história. Eu acho que o roteiro mandou bem nessa, tipo, chamar as pessoas para poder contar e corroborar um pouco a história. O Nicolau, ele era da dinastia, né? Assim, só os filhos do rei podem assumir a cadeira de governante, e ele preferiu continuar do jeito que estava do que uma nova constituição, se a gente for assim dizer, uma nova constituição, uma nova forma da Rússia viver, uma nova forma dos cidadãos poderem ter acesso aos serviços públicos. Ele não arrumou melhorias trabalhistas, melhorias da saúde, e o povo começou a ficar revoltado, não querer mais esse tipo de forma de expressão do governo, até que teve um domingo sangrento, que eles foram numa praça, né, que o governo estava dando alguma alimentação para as pessoas, e aí começou a virar tão desorganizado, tão desenfreado, que todo mundo começou a se pisotear, começou aquela confusão, e a resposta do governo foi matar pessoas, bater nelas, e aí causou todo um zufruê todo doidado. Como eu tinha falado, ele optou por continuar do jeito que estava, não escolheu uma democracia melhor para o povo, e uma coisa que eles queriam tanto era a Duma, que, se a gente for falar, é o parlamento lá russo, com os deputados, né, e eles poderem escolher quem eles queriam, né, que assim que é a democracia. Ele até fez, só que na verdade ele que mandava. Então ficou mais poder para ele, mais coisas para ele decidir, e ele meio que estava perdendo o freio das coisas. Até porque o povo, como eu tinha falado também, o povo não queria mais esse tipo de governo. Então, aos poucos a casa foi caindo, aos poucos ele foi perdendo um pouco de poder também, porque as pessoas já estavam de saco cheio desse tipo de coisa. E também tinha como se fosse um padre, um cara místico chamado Rasputin, que ele exercia forte influência na família Romanov, tanto na mulher dele quanto no marido, né, no Nicolau Romanov. Como a linha de sucessão era sempre os homens, eles estavam sempre tentando um filho, pedindo para Deus para dar um filho para eles, e eles tiveram 3 meninas e um menino. Só que esse menino nasceu doente. Ele teve uma doença que qualquer arranhão, qualquer sangramento viraria uma grande hemorragia, e ele ficava fraco. Então, assim, era uma preocupação constante deles, e o pessoal pensava, como é que um filho doente pode suceder a cadeira do rei? Isso não é possível. E o Rasputin, a fama dele foi tão grande de curas que ele fazia na cidade, que chegou no ouvido da rainha e do Nicolau, e resolveram trazer ele para o palácio. E ele foi ganhando mais espaço, foi ganhando mais voz, até não ajudar, mas sim decidir coisas sobre a Rússia, sobre o futuro da Rússia. E assim, o pessoal também não queria mais isso, eles estavam totalmente insatisfeitos com o tipo de governo que estava lá. Por isso que as revoluções foram acontecendo. Na Primeira Guerra Mundial, civis foram para as trincheiras para guerrear, porque o serviço militar era muito ruim.
Não é à toa que no processo da Revolução Bolchevique, tanto os civis quanto os militares começaram a se revoltar contra o rei e não quiseram mais ir para a linha de frente, não quiseram mais guerrear. No total, a família Romanov ficou 23 anos no poder, de 1894 até 1917, e com a Revolução Russa acabou esse tipo de governo, eles começaram uma nova etapa na vida deles. Como é história e está escrito, então não é spoiler, então posso falar que a família é assassinada por um mandado do Lenin, né, que ele foi o líder da Revolução Bolchevique. Eles foram assassinados e assim encerrou definitivamente a dinastia da família Romanov. Uma coisa que eu achei interessantíssimo também, além de ter chamado alguns especialistas, historiadores para contar a história, o figurino também foi bem trabalhado. Eles pegaram, foi um trabalho da direção de arte muito legal nessa questão de procurar fotos e registros de como que eles vestiam e fazer o figurino parecido ou igual com o que se usava. Uma coisa que eles ficaram com muita bronca é que antes de algumas cenas de cobertura que eles faziam, era muito atual para as coisas que não tinham construído antes. Então, o próprio mausoléu do Lenin foi feito bem depois da história acontecer. Então, eles ficaram, até os russos ficaram meio cabreiro com a história. Mas, para título de você conhecer a história, ver como é que aconteceu, é bem interessante. Não deixem de pesquisar mais sobre o tema, de estudar sobre o tema, que é muito importante. E também a gente para pensar quantos políticos aqui no Brasil estão há tanto tempo e que a gente sabe que nunca fez nada, né? Só parar para pensar em algumas regiões do Brasil e ver que essas famílias ainda continuam lá e mesmo assim não fazem nada. É bastante interessante a gente ver esse paralelo com a série e com o Brasil. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo de hoje. Semana que vem tem mais. Não deixe de curtir a página no Facebook e no Instagram, né? Eu também tenho Facebook, tudo Cine Verdade. E também para qualquer dúvida, para qualquer sugestão, para qualquer crítica, também pode mandar e-mail cineserienadamais@gmail.com. Compartilhe o vídeo nos grupos de WhatsApp, pro cara que gosta de cinema, pro pessoal da faculdade, pra família, enfim, pra todo mundo que você quiser. Curta o vídeo, comente. É isso aí. Tchau e é nóis.